possam assistir depois. Então, muito bem-vindo a esse momento grandioso, onde a gente se reúne para poder aprender um pouco mais sobre o corpo humano, sobre a nossa mente, sobre esse templo do Espírito Santo que o Senhor criou e quer usar com tamanha disposição, vontade. E hoje nós estamos entrando no módulo 3, e para isso nós temos uma convidada muito especial, que é a Michele. Gente, eu vou apresentar aqui para vocês a Michele. Ela é mentora de mulheres cristãs, tem um livro maravilhoso, ela é escritora, acho que tem mais de um livro, né? Depois me corrija, hein, Michele? Ela é palestrante, mestranda em psicologia social, ela é esposa do pastor Samuel. Pastor Samuel é aquele que está fazendo o curso de formação de facilitadores dos clubes Vida e Saúde. Ele é um dos pioneiros em centros de influência no Brasil, um pastor muito abençoado, uma família linda que a Michele tem. Ela é autora do livro Eu Tenho a Força, já li esse livro e recomendo. Especialista em antropologia bíblica, pesquisadora do universo feminino e suas demandas, e tem buscado auxiliar mulheres a descobrirem sua força e identidade em Cristo. E que lindo, eu acho que a gente está vivendo nesse momento, né? Onde a grande maioria de nós estão em crise de identidade, e quando a gente não sabe quem a gente é, ou não tem essa clareza, a gente se perde com muita facilidade. A Michele também é coordenadora de saúde para a União Sul Brasileira, desempenha um trabalho muito bacana, fundamental. E vocês sabem que a Escola Seifo nasceu ali na União Sul Brasileira, mas ela é aberta a todos os campos da nossa divisão, da divisão sul-americana, e também temos alunos de fora. Boa noite, Mi. Quer dar um oizinho aqui para a gente? Conta um pouquinho, Mi, sobre o que vocês estão vivendo. A Michele mora no Rio Grande do Sul e nesse momento a gente está passando, né, por uma situação muito difícil. Conta um pouquinho para a gente, Michele, como que estão as coisas aí? Boa noite, queridos colegas, amigos, irmãos, alunos Seifo. É um prazer poder estar aqui. Nós estamos aqui num momento bem marcante para o nosso estado, né? Em um momento delicado também para todos que estão vivenciando a situação aqui no Rio Grande do Sul. Inclusive agora sim está uma chuva torrencial. Na verdade, o dia inteiro foi de muita chuva. E ontem as águas já tinham baixado em alguns locais, assim, já tínhamos começado a parte de limpeza de casa e tal, e hoje, assim, a enxurrada veio tudo de novo. Nós não sabemos até quando isso vai durar, né? Sabemos que, profeticamente, as coisas precisam acontecer para que Jesus volte, mas estar vivendo, sentindo na pele o que nós estamos experimentando, traz muita dor, assim, né? A gente tem visto a nossa irmandade sofrendo, igrejas mesmo que foram arrasadas pelas enxurradas, pela água. Nosso distrito é o distrito de Santa Cecília, fica na região de Viamão. Viamão é uma das poucas regiões assim metropolitanas aqui de Porto Alegre não atingida. Não sei quantos aqui que são da nossa região aqui, né? Eu sei que tem bastante gente do Rio Grande do Sul que participa do Seifo. Inclusive, uma amiga minha, ela até falou que ia estar aqui, a Raquel, ela é aluna do Seifo, e ela me mandou vídeos, ela mora num condomínio na Zona Sul, mandou vídeo, assim, a água na rua dela, quase já na porta da casa dela, eles já tinham levantado os móveis, e é uma situação que não está, assim, que não escolhe classe social, não escolhe religião, né, que tem afetado a população de maneira geral. E aí, então, a nossa região aqui não foi uma região afetada especificamente pelas águas, mas foi uma região afetada pela falta da água na torneira, né? Porque o excesso de água trouxe falta de água, de energia, de internet, falta de alguns alimentos nos mercados, né? De gás. Então, assim, todos fomos afetados de alguma maneira. O trânsito, né? Nós ficamos, na verdade, com uma rodovia praticamente que entra e sai do estado, que houve um acúmulo muito grande no trânsito, qualquer tentativa de movimentação da região metropolitana é caos. Então, um caos muito grande que nós estamos experimentando. Nós também estamos podendo experimentar a graça de Deus, eu acho que isso é a coisa mais linda, um movimento de pessoas ajudando, carretas chegando de vários lugares. Nós estamos aqui, a nossa igreja, que é um distrito simples, no meio de uma comunidade aqui em Viamão, é um distrito assim que arregaçou as mangas. Hoje nós fazemos 300 marmitas diariamente para o jantar de um dos abrigos, né?
que como o nosso município não foi afetado pelas águas, se tornou um dos principais centros, assim, de apoio, de acolhimento a pessoas em muitos ginásios, escolas municipais, casas mesmo, servindo de apoio. E também a nossa igreja, algumas servem como abrigo, outras como recebimento de donativos. E aí nós estamos lá todo dia nas marmitas, fazendo comida para as pessoas. E sabe que eu quero aproveitar, eu sei que já não é ainda o momento da minha fala, mas eu quero aproveitar para dizer uma coisa para você, tem tudo a ver com o Ceifo, que é assim, nós estamos ajudando no acolhimento e no cuidado de pessoas que de suas várias crenças, religiões e hábitos, né? E aí eles têm café da manhã, almoço e janta. Nós fornecemos a janta, uma janta vegetariana. Esse dia até veio assim uma carga enorme, não sei quantas toneladas de frango que nos ofereceram. Não, nós vamos manter. A gente precisa muito de doação, mas a gente escolheu, né, pensar no regime de Daniel, pensar em como a gente poderia utilizar isso também para pregar o que nós acreditamos, né? E nós mantemos nossas marmitas saudáveis, nossa marmita vegetariana. E o que aconteceu é que nós recebemos esse dia até um áudio de um dos responsáveis, né, da prefeitura por esse abrigo, falando: a gente fica ansioso esperando a comida de vocês. É boa demais. Foi um dia que a gente fez na sexta-feira à noite, era um dia de muito frio, de chuva, e eles fizeram uma sopa, sabe? Uma sopa de feijão, assim e tal, com muito carinho. E eles falavam: o cheiro dessa comida, essa comida é boa demais, vocês. A gente tem que continuar isso depois que essa catástrofe acabar, nós precisamos continuar. Alguém da prefeitura falando da nossa alimentação, né? Quer dizer, vale a pena Que nós sermos bênção! fiéis. Isso não é uma benção, eu fiquei encantada, sabe, de ver como a gente consegue testemunhar, mesmo nesses momentos difíceis, apesar da dor, na verdade, quando nós entendemos o propósito da dor e do sofrimento, como cristãos, pensando no grande conflito, a gente aproveita essas oportunidades também para testemunhar, para pregar, e faz nosso limão uma limonada, né? Então a gente agradece aí as doações, as orações, e espalhem essa mensagem eu acho que é um testemunho muito poderoso ver as pessoas felizes com essa alimentação que elas não estão acostumadas, percebendo que tem amor, que tem tempero, que é muito bem feito e querendo continuar depois que toda essa catástrofe passar. Ele falou assim: a gente tem que fazer algum projeto, a gente tem que fazer alguma. Ele falava assim: a gente tem que fazer algum restaurante, alguma cozinha solidária. Esse rapaz da prefeitura falava, né? E eu falei: louvado seja Deus que coloca em nós o querer e o efetuar, que não vem de nós mesmos, vem dele, né? Louvado seja Deus, Mi, que coisa linda, né? E é exatamente isso, né? É a gente não perder a oportunidade. E não é para mostrar que o outro jeito está errado, não é nada disso, é assim, é mostrar que feito com amor, com simplicidade, né? O quanto isso fala alto, né? As pessoas vão sentindo, sentem isso. Poxa, como é possível ser uma comida gostosa sem carne? Abre as possibilidades, né? E mais do que isso, né, gente? Porque se tem igrejas ou outras comunidades fazendo comida com carne, está tudo bem, não é esse o ponto, né, Mi? Mas é assim, é como que a gente pode testemunhar, como que a gente pode fazer desses limões uma limonada, e a gente não perder as oportunidades que o Senhor nos dá, né, de ser bênção. Então, se você ainda não tem ajudado, a gente tem uma campanha forte ali para adotar uma família no Rio Grande do Sul, para ajudar, a gente vai colocar nos canais ali também de novo, o Pix, né, da ADRA, a ADRA Brasil, que está fazendo ali um trabalho incrível, e também de comunidades. Eu não sei se como que vocês estão se organizando na associação de vocês, Michele, se tem um Pix específico, mas é uma das formas, né, que a gente tem também, quem está longe, de apoiar, de ajudar. E é claro, as orações, elas nunca são demais, né? E eu penso que depois disso vão vir outros projetos de abençoar essas famílias que a igreja está conseguindo alcançar, abençoar, né? De pastorear, de ajudar. Acho que a gente tem que arregaçar a manga e entender que é isso que você disse, né, Michele? A gente está vivendo no tempo do fim. E a gente precisa acordar, sabe? A gente ainda está dormindo, a gente está lá odisseia mesmo, e a gente precisa despertar, porque a gente está na mornidão. Gente, é nada, é assim, é uma chuva que ninguém esperava, é um alagamento que ninguém espera, é um desastre natural, né? Anyway, assim, não importa o que seja, tudo aquilo que a gente mais valoriza vai embora num segundo, né? Então a gente precisa rever aquilo que realmente é importante.
Bênção, queridos. Michele, então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como que a gente pode mudar aí o nosso comportamento, né? Os nossos hábitos. E aí você diz que há algo a ver com a nossa mentalidade, a maneira como a gente pensa. O que que é isso? Conta um pouquinho para a gente que a gente quer saber. Eu vou te habilitar aqui, você pode compartilhar a tela se você tiver tela para compartilhar, tá bem? Tá bom, então. Essa Obrigada, viu? sala é sua. Oh, beleza. Já estou aqui cruzando as minhas pernas para ficar bem em casa mesmo aqui com vocês. Vocês sabem que. Primeiro, eu quero agradecer o convite da Dani, a parceria. Se eu estou assim tão engajada, a culpa é da Dani, que me proporcionou assim oportunidades de projetos, oportunidades de crescimento. Isso é muito legal. Ela é a nossa grande mentora. E hoje eu estou, né, estou desenvolvendo um projeto que começou com ela na nossa união e que ela continua sendo a minha mentora, aquela que eu ainda vou procurar e vou incomodar por algum tempo ainda, né? Mas muito obrigada pela parceria, pelo convite. Eu vou conversar com vocês hoje sobre a mentalidade, a necessidade da saúde mental para mudança no estilo de vida, a relação entre a saúde mental e o estilo de vida. Eu sei que é um assunto que a gente já trabalhou no SAFE, tem aulas ótimas lá, já dei uma olhada nessas aulas. Eu quero poder contribuir com isso. Hoje, o meu objeto de estudo principal na psicologia social é como que os discursos sociais, o pensamento da identidade social afeta o indivíduo. E a gente vê que tem muito, tudo envolve o pensamento, a mentalidade. Então, eu quero começar contando uma historinha real e verídica para vocês. Há uns anos atrás, nós estávamos no distrito, minha esposa passou distrital, é um apaixonado pela mensagem de saúde, apaixonado por esse ministério. E não só apaixonada, mas acredita, a gente busca viver do nosso jeito, cheio de erros e defeitos, mas a gente tenta fazer a nossa parte, né? E nós estávamos no distrito com um índice muito grande de pessoas com doenças emocionais. Então, era um distrito que muitas pessoas tinham depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Era muito comum nós irmos nas casas das pessoas e para visitá-las, né, fazer visita pastoral e as pessoas mostrarem assim: "Ai, ai, pastor, eu tô aqui tomando esse remedinho", e todas tomavam o mesmo remédio. Iam no mesmo médico, no mesmo postinho de saúde, tomavam o mesmo medicamento. E a gente via assim um perfil muito parecido. Ao fazer essas visitas, o Samuel ele se empenhava em mostrar para as pessoas como que os 8 remédios poderiam ajudar. Então ele dizia para as pessoas: "Olha, irmã, abra mais sua janela para entrar mais o sol, vai na rua pegar sol. Olha, irmã", a gente morava assim, é uma região da Lagoa dos Patos, onde a natureza é belíssima, né? Que tem tem praias, é uma região muito legal de morar que tinha, inclusive, tem um perfil, a cidade teria um perfil muito bom para ter uma boa saúde. Só que não é isso que acontecia. Muitas pessoas adoecidas, e aí, nessa das pessoas adoecidas, ele trazia essas orientações. Faça uma caminhada na beira da praia. Quem sabe come mais ver essas orientações. Ele deixava lá para a pessoa uma lista de sugestões de coisas para ela mudar. O tempo passava, sei lá, 30 dias depois ele voltava para visitar aquela pessoa. Como você acha que aquela pessoa estava? Do Do mesmo mesmo jeito. jeito. Exato, do mesmo jeito. Isso foi trazendo uma frustração muito grande para o ministério pastoral do meu marido, sabe? Do tipo assim, gente, as pessoas não mudam. A gente ensina, a gente explica, a gente fala, né? A Ellen White fala, a Bíblia fala, eu prego, as pessoas a gente continuam do mesmo jeito. O que acontece? E isso me trouxe assim muita vontade de entender um pouco mais essa relação. Eu falava, não, tem alguma coisa aí que bloqueia as pessoas de fazerem essas mudanças. E aí, então, eu passei a estudar, li muito, né, Mente, Caráter e Personalidade, volume 1 e 2, e aí nos estudos da psicologia, enfim, e livros sobre hábitos e dopamina e não sei o que, não sei o que, eu fui começando a compreender mais a importância da mentalidade para a mudança do estilo de vida. Bom, feita essa introdução, agora sim eu vou compartilhar minha tela com vocês. Eu queria trazer a justificativa
do porquê, né, que eu hoje tenho falado sobre isso e gosto desse tema e tudo mais. Quem quiser me seguir no meu Instagram, esse QR Code aqui, vai para o meu Instagram, ou também aqui está o endereço, o perfil para vocês seguirem, tá? Nós vamos conversar então sobre mudança de mentalidade. A Bíblia deixa claro ao dizer que assim como você pensa na sua alma, assim você é. E esse é um texto que tem algumas versões diferentes sobre ele, mas que Ellen White endossa quando ela fala da relação entre o que nós pensamos e o nosso comportamento. Então, entenda uma coisa: tudo começa pela mente. E os sentimentos, eles são experiências emocionais que eles surgem a partir da interpretação que nós fazemos desses eventos. Então, ou seja, a maneira como eu interpreto e enxergo as situações, as minhas relações interpessoais e sociais, ditam o que eu vou sentir. Então, o sentimento é resultado de um pensamento. Isso é o que fala a terapia cognitivo-comportamental. E essa relação entre o pensamento e o sentimento, ele ocorre por uma influência da nossa percepção e dessa interpretação que a gente tem da vida. Então, eu vou trazer um exemplo para vocês agora, tá? Digamos que você foi no centro da cidade e encontrou no centro da cidade uma amiga. Estava andando uma amiga, só que ela não te olhou, não te cumprimentou, passou reto por você. A maneira como você vai interpretar essa situação vai ditar o que você vai sentir e como você vai se comportar a partir disso. Se você olhar para ela e pensar, nossa, mas como ela pôde, como ela é falsa, na igreja me vê, me cumprimenta, me abraça e tal, agora me viu na rua e fez de conta que não me viu, ela é uma falsa, uma cobra. Se eu penso isso, o meu pensamento vai gerar um sentimento. Sentimento de rejeição, sentimento de raiva, sentimento de traição, sentimento de vingança, sentimento de tristeza, enfim, poderia aqui abrir para vocês me falarem os sentimentos que suscita esse pensamento. O que eu pensei sobre essa amiga que não me cumprimentou? O sentimento, eu interpretei como uma traição, interpretei como uma pessoa falsa e etc. E aí, no sábado, eu encontro essa pessoa na igreja, como que eu vou reagir se o pensamento que eu alimentei ao longo da semana foi esse? Eu vou reagir baseado na minha crença, no meu pensamento. Essa pessoa pode vir, oi, fulana, tudo bem? Ai, que saia linda, como você tá? Ai, né? E você vai, cobra, falsa, né? Você vai estar alimentando e remoendo esse sentimento. Se no contrário, nessa mesma situação, você está no centro da cidade, passou por uma amiga, ela não te cumprimentou e você pensa assim, nossa, minha amiga está com algum problema. Ela anda tão distraída. Essa minha amiga, olha como ela nem me viu. Ou você pensa, gente, fulana precisa trocar o óculos dela venceu porque ela não me enxergou, né? Se você pensa isso, automaticamente você vai sentir algo diferente do que a primeira situação que eu trouxe. Você vai sentir compaixão com a tua amiga, preocupação, vai sentir empatia, né? Ou não vai sentir nada, porque você achou aquela situação natural e corriqueira no dia a dia das relações interpessoais. Aí, quando você encontra a sua amiga, você diz para ela: gente, fulana, eu passei por você lá no centro da cidade, você nem me cumprimentou, o que que aconteceu? Você tá com algum problema? E aí ela vai te contar, menina, você acredita? Eu perdi meu cartão de crédito, eu estava preocupada, olhando para baixo, vendo se eu achava meu cartão de crédito. Pronto, situação resolvida. Eu trago essa experiência para a gente entender essa relação do que a gente pensa com o que a gente sente, né? Como o sentir é pautado pelo pensamento e como o comportamento vai ser o resultado do que eu penso e do que eu sinto. Então, eu quero agora trazer para vocês algumas coisas que Ellen White fala sobre essa relação, tá? Espera aí que... Primeira coisa, ela diz assim: há uma íntima relação entre a mente e o corpo. E a fim de que seja atingida uma elevada norma de alcance moral e intelectual, devem ser atendidas as leis que governam o nosso ser físico. Então, Ellen White vai falar aqui: a nossa mente, de alguma maneira, vai influenciar no corpo. Então, essa pessoa que interpreta situações como, minha amiga não me ama, minha amiga é falsa, sente a rejeição, que amarga o sentimento de ela vai ver, eu vou dar o troco, etc. Ela começa a alimentar algo na mente que vai, de alguma maneira, afetar o corpo.
Olha como Ellen White fala mais. Os três textos que eu trouxe aqui nessa página, nesse slide, é Mente, Caráter e Personalidade, volume 2. Mesmo o terceiro ali que está mostrando testemunhos, volume 3, também está no Mente, Caráter e Personalidade. Ela diz assim, a mente rege o homem todo. Então, nós somos regidos pela mente. Todas as nossas ações, quer sejam boas ou más, originam-se na mente. É a mente que adora a Deus e nos põe em contato com seres celestiais. Todos os órgãos físicos são servos da mente, e os nervos, os mensageiros que transmitem suas ordens a cada parte do corpo, dirigindo os movimentos do mecanismo vivo. Então, assim, o nosso corpo, ele é servo da mente. Se eu não estou com a minha mente legal, o meu corpo também não vai estar legal. E é interessante porque se diz que é a mente que adora a Deus, onde Satanás vai querer atrapalhar para que não aconteça essa adoração a Deus? Na mente. Então, nós somos frutos de uma geração, principalmente quem é adventista, que nós batemos muito na tecla, e não quero, não me interpretem mal, nos 8 remédios, na mudança da alimentação, na soja, no não fumar, no beber mais água. A gente ficou muito e fica, né, muito fixado nas questões da saúde física e esquece que essa saúde física é um resultado da mente. Então, se eu quero uma mudança real e efetiva na minha vida, eu quero proporcionar para minha igreja, para minha família, para os meus pacientes, uma mudança de fato de estilo de vida física, eu preciso começar pela mentalidade. Uma mentalidade não transformada é um corpo que vai padecer. Olha que Ellen White fala mais. Poucos apenas reconhecem o poder que a mente tem sobre o corpo. Grande parte das doenças que afligem a humanidade tem sua origem na mente e só podem ser curadas pela restauração da mente à saúde. Há muitíssimos mais do que imaginamos que se acham enfermos. Estou vendo que a minha bateria vai acabar e eu não liguei o meu computador. Só um cadinho. Luquinhas. Então, ela está dizendo aqui dessa relação da mente, do corpo ser o servo da mente e das doenças se originarem na mente. Então, ela diz assim: há muitíssimos mais do que imaginamos que se acham enfermos mentalmente. Doenças da alma fazem muitos dispépticos, que seria doenças de desbiose, né? Pois a enfermidade mental tem uma influência paralisante sobre os órgãos digestivos. Isso aqui, gente, é aquela clássica relação da mente e do corpo que nós tentamos ignorar quando temos um olhar meio capenga para a saúde. O que nós acreditamos é numa saúde holística, onde saúde mental, física e emocional caminham juntas. Então, eu não posso querer dar uma ênfase só na saúde física e desconsiderar o poder que a minha mente tem sobre isso. Quando nós falamos sobre o poder da mente, existem muitas linhas de pensamento e nós corremos o risco, né? E aí por isso a gente até rejeita um pouco essa mensagem do poder da mente, porque parece que ao falar do poder da mente, estamos falando de algo místico, de algo meio esotérico. Mas olha aqui, eu não coloquei o texto no slide, mas eu encontrei um texto, mais uma parte muito interessante que a Ellen White fala sobre o poder da mente. Peraí que eu marquei ele aqui para ler para vocês. Que é incrível que ela fala sobre como nós alimentamos, ao alimentar essa mentalidade, a gente adoece, né? Ela fala assim: se você tem a mente impressionada e fixa a ideia de que o banho lhe fará mal, a impressão mental se comunica a todos os nervos do corpo. Os nervos controlam a circulação do sangue, portanto, o sangue, por causa da impressão mental, é confinado aos vasos sanguíneos e os bons efeitos do banho são perdidos. Olha o que ela está dizendo aqui. Vocês compreendem? Claro que compreendem. Somos uma gente inteligente. Ela está dizendo aqui, queridos, que se você colocar na mente que aquele banho vai te fazer mal, aquele banho vai te fazer mal. Ou seja, é isso que é o poder da mente. O quanto nós acreditamos e a gente vai enviar, os neurotransmissores vão mandar uma comunicação para o corpo e, de fato, aquilo que nós acreditamos vai se tornar algo palpável e real.
Essa aqui é uma carta que Ellen White escreveu para um irmão. Ó, vocês sabem que ela não cita o nome, né? Ela é bem ocultado aqui, sempre, né, a imagem das pessoas, mas ela tenta orientar e fazer esse irmão refletir sobre a vida dele. E olha o que ela diz: Irmão fulano, falas muito em ti mesmo, vê muitas coisas numa luz pervertida, suspeita dos outros, tens grande desconfiança, inveja e conjectura o mal. Julgas que todos estão resolvidos a arruinar-te. Muitas dessas provas se originam em ti mesmo. Entendes muitas coisas como se fossem arquitetadas premeditadamente para prejudicar-te, quando isso está longe da verdade real. Pelo teu procedimento errado, te impões a maior dos danos, o maior dos danos. És teu próprio maior inimigo. Teus hábitos errados desequilibram a circulação do sangue e o desviam para o cérebro. Então, vês tudo numa ótica, numa luz pervertida. És precipitado e nervoso e não tens cultivado domínio próprio. Tua vontade e tuas maneiras te parecem certos, mas a não ser que vejas os defeitos do teu caráter e branqueies as vestes no sangue do Cordeiro, por certo perderás a vida eterna. Amas a teoria da verdade, mas não permite que ela te santifique a vida. Não praticas no comportamento diário os princípios da verdade que professas. Nossa, que forte, né? Eu fico imaginando esse irmão recebendo essa carta de Ellen White. Que forte isso que ela está dizendo. Mas ela estava falando para um homem que tinha aquela sensação de que estava sendo perseguido, de que as pessoas não gostavam dele. Sabe aquela coisa que a gente, às vezes, nossas relações na igreja, no trabalho, a gente percebe que aquela pessoa acha que o que tu falou foi para ela, que foi uma indireta, ela acha que só ela não foi ajudada, ela acha que com ela as coisas não funcionam. E ela imagina assim, você é o teu próprio inimigo. Os teus hábitos desequilibram o teu sangue, desvia muito sangue para o cérebro, e aí você vê as coisas por uma ótica pervertida, você vê as coisas por uma ótica deturpada, você é precipitado e nervoso, porque os teus hábitos estão carregando muito sangue para o teu cérebro, e aí você não está conseguindo ter domínio próprio, você não consegue perceber que você está centrado em si mesmo, enquanto você está olhando para você, porque você não tem, para os teus problemas, etc., você está sendo consumido pela dor. E é uma pergunta que eu tenho que me fazer. Eu não quero, de maneira alguma, ser esse ser humano que ama a teoria da verdade, mas não permite que ela me santifique. Eu quero uma teoria que eu não só ame, mas que se torne prático na minha vida. Mas para isso se tornar prático na minha vida, eu preciso trabalhar e me conectar com essa questão do pensamento, da minha mentalidade. Ellen White diz assim: o cérebro é a fortaleza do ser. Maus hábitos físicos afetam o cérebro e impedem a realização de uma boa disciplina mental. Ah, é porque eu não consigo acordar cedo para ler minha Bíblia. Ah, é porque eu queria muito, né, tomar um café da manhã anti-inflamatório às 6 da manhã e não consigo. Ah, é porque eu queria tanto fazer uma caminhada 3 vezes na semana, não consigo. Eu queria fazer academia, começa janeiro, bombando a academia, março eu já não vou mais. Ela tá falando aqui que o cérebro é a fortaleza e que os maus hábitos físicos vão afetar esse cérebro. Então, ela está falando da relação agora inversa. Estava falando até agora como que a nossa mentalidade afeta o físico. É igual ela está falando que como que os hábitos errados do físico também afetam a mente. Se entendem que é uma relação simbiótica, no caso. Aqui é uma simbiose entre mente e corpo, né? Então, eu preciso ter algo que a gente chama de regulação emocional, que é a minha capacidade de reconhecer, compreender e lidar de forma saudável e construtiva com as emoções que eu experimento. Envolve a minha habilidade de direcionar as minhas emoções, em vez de permitir que elas me dominem, que elas me controlem. Isso só é possível a partir de hábitos saudáveis. Só é possível a partir do momento. Olha, primeiro ela fala, reconhecer, autoconhecimento. Então, eu preciso saber quais são as minhas tendências. Qual é o meu tendão de Aquiles? É o açúcar? É a preguiça? A fritura? O meu tendão de Aquiles é a minha língua que fala mal do outro? Meu tendão de Aquiles, qual é? É meu vício, com as redes sociais? Identifica, reconheça o que te causa esse mal.
E que emoções que isso te traz para que você consiga, então, trabalhar com essas emoções. A grande verdade é que muitos de nós fomos educados para não sentir ou para desconectar. Olha essa imagem aqui onde o cérebro está desconectado do coração, né? Ali, ó, não está plugado. Nós fomos ensinadas e ensinados como cristãos, cristão não sofre, mas está chorando, cadê teu Deus? Tu não tem Deus no teu coração? Mas tu não vai na igreja, tu não ora, né? E mesmo aqueles que não cresceram num lar cristão, talvez cresceram num lar em que as emoções, elas eram podadas. E a gente tem esse mecanismo ativo dentro de nós de poda da emoção do outro. Então a criança cai, a minha primeira atitude quando a criança cai é dizer, não foi nada, ó, ó, ó o passarinho, levanta, levanta, ó o passarinho. A gente não quer que a criança chore, a gente não quer que a criança sinta dor. A gente já faz uma gracinha, já pega a criança no colo, já mostra o passarinho, olha a flor, olha a flor. E não foi nada. A gente já vai treinando a criança desde pequena a entender que a dor dela não é nada. E que não é bom chorar, não chora. Olha o passarinho, olha a coisa boa. E assim nós vamos crescendo sem a capacidade de gerenciar o que a gente sente, porque nós entendemos que sentir era errado. Sentir não era próprio, mas nós somos humanos. E eu amo pensar em Jesus, um Jesus que sentiu, um Jesus que sentiu raiva, um Jesus que sentiu medo, que ele falou para os discípulos, gente, fiquem em oração comigo, porque eu não estou aguentando. Que falou para Deus, Deus, eu estou com medo, se possível, faça de mim esse cálice, porque eu não vou aguentar. Deus que tinha medo, que sentiu alegria, as emoções primárias, todas presentes na humanidade de Jesus. Então, Jesus, ele se apropriou da sua humanidade para gerenciar, porque se hoje os frutos que nós conhecemos como domínio próprio, alegria, mansidão, não são frutos nossos, são fruto do Espírito Santo, a gente entende que isso não está em nós, não está na nossa natureza, nós não somos capazes de produzir esse fruto, mas no Espírito nós somos capazes. E era isso que Jesus queria ensinar. Eu sou humano, eu sinto, mas quando eu levo isso para Deus, quando eu aprendo quando eu assumo esse sentir, quando eu me aproprio do que eu sinto, quando eu reconheço o meu sentir, eu tenho maior facilidade de resolver. Quando eu nego, quando eu finjo que não existe, quando eu me faço de forte o tempo todo, quando eu digo que o fulano tem problema, eu não tenho. Quando eu me coloco nesse lugar de fortaleza, eu me desconecto da possibilidade do Espírito Santo fazer a obra de me capacitar para desenvolver o fruto do Espírito. Se eu não reconheço a fraqueza, para que o Espírito Santo será minha fortaleza? O Espírito Santo é ele que nos fortalece. Ele nos fortalece quando? Na nossa fraqueza. Então, reconhecer a minha fraqueza, reconhecer a minha vulnerabilidade é oportunidade para o Espírito Santo trabalhar em mim e desenvolver, então, os frutos do Espírito. Dito tudo isso, o resumo desse primeiro momento, eu nem sei quanto tempo eu já falei, quanto tempo eu tenho, tá? Então a Dani, quando quiser dizer assim, ó, amiga, mais 10 minutos, me fala que eu me empolgo, tá? O resumo do que a gente falou até agora é o seguinte: o que não é resolvido na mente pode se refletir em doença no corpo físico. Corpo físico não bem resolvido vai influenciar na mente. Simbiose entre as duas coisas. Hoje mesmo eu atendi uma moça, à tarde eu faço mentoria, né? Eu mentoro mulheres. E hoje eu atendi uma moça que ela falava, ela tem fibromialgia, ela tem um tumor no cérebro, provavelmente ela vai operar em dezembro. Pode ter muita sequela esse tumor, era uma parte que alguns médicos não queriam operar, para alguns médicos era inoperável, para outros é operável, com riscos de morrer, com riscos de, enfim, perder memória, porque o local do tumor está ligado à memória, e desenvolveu fibromialgia. A fibromialgia é o resultado do quê? Dessas emoções não resolvidas por causa de um tumor que ela tem. Então, vocês entendem que é um ciclo? Eu chamo de ciclo insano isso. Qual é a raiz de tudo isso? O que veio primeiro? Veio emoções mal resolvidas, problemas emocionais, veio a depressão primeiro, desencadeou um tumor, e a tristeza por um tumor que tinha um diagnóstico de inoperável trouxe para ela fibromialgia? Ou primeiro ela teve um tumor, o tumor trouxe muita tristeza, a tristeza encadeou a fibromialgia, porque a fibromialgia ela não tinha, é algo novo. E que o médico olhou para ela e falou assim: você vai tratar sobre fibromialgia na terapia.
Hoje, claro, eu orientei ela a tratamentos naturais, que ela não estava indo por esse caminho da naturopatia e nem de outras opiniões médicas e tal, então eu dei uma orientação para ela nesse aspecto, mas eu fico, para mim é muito claro isso, que não resolvido na mente vai se refletir no corpo físico. Então, eu tenho dificuldade de perdoar, tenho dificuldade de ressignificar as minhas dores, é o meu luto, é a minha, fui traído, são questões emocionais, e aí vem, né? Vem a enxaqueca, vem o refluxo, vem a gastrite, aí vem a fibromialgia, aí vem as síndromes emocionais, as doenças mentais, e aí então vem o acúmulo de coisas decorrentes de uma mente que não se resolveu. Então, a gente precisa fortalecer essa mente. E a pergunta é como ter uma mente forte? É a pergunta de hoje. E aí vem o texto de resposta para a gente. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer ter uma mente forte, uma mentalidade, não é uma mentalidade inabalável, eu não sofro por nada porque eu sou forte. Não, eu reconheço a minha fraqueza, porque a maior força do ser humano está onde? No reconhecimento da sua, só consegue reconhecer quem é a sua fraqueza, quem é forte. Mas para eu viver essa experiência, aqui tem muitas dicas importantes. Primeira coisa, diz que é possível, eu sou capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a primeira pergunta é: qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Ai, Michelle, eu não sei qual a vontade de Deus para a minha vida. Eu não sei qual o propósito da minha vida. Eu não sei. Gente, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus está descrito na palavra de Deus. E Jesus, ele diz assim, pelo menos dois momentos, Jesus apresenta o propósito dele ter vindo à Terra e o propósito da cruz. Num deles, ele diz assim, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Então, Cristo, ele deixa claro que ele veio a essa terra com um propósito, de nos dar uma vida abundante. Então, qual é a perfeita vontade de Deus para minha vida? Que eu tenha uma vida abundante. Não que eu tenha uma vida medíocre, uma vida mais ou menos, uma vida de dor, uma vida de escravidão dos meus hábitos errados, uma vida mais ou menos. Não, ele quer me dar uma vida abundante. A palavra abundante, a minha versão, inclusive, da minha Bíblia, que está aqui, NVI, diz assim: uma vida plena, plenitude. A palavra pleno é estado do que é inteiro. Então, Jesus fala assim: eu vim nesse mundo. O ladrão, que é Satanás, veio para te destruir. Eu vim nesse mundo para te completar, para te deixar inteira. E aí vem a ideia o quê? Da saúde integrativa, da saúde integral, do que Ellen White já falava sobre uma saúde holística. Jesus diz: eu vim para te dar uma vida inteira, eu vim para completar a obra em você, eu vim para ser da tua completude. Desde que o pecado entrou nesse mundo, nós não somos mais inteiros, nós estamos quebrados. A disruptura da nossa imagem diante da imagem de Deus, era para nós refletirmos a imagem de Deus, foi se quebrando. É como um espelho quebrado. E Jesus fala assim: mas não te preocupa, hoje você está quebrado, mas eu vim para te colar de novo, para te deixar inteiro. Só é inteiro de verdade quem está em Jesus. Então, eu quero experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tenha uma vida inteira, uma vida plena, desfrute da abundância que o reino te oferece. Um outro propósito da vinda de Cristo, ele diz assim: o Filho do Homem veio para salvar e buscar o que havia se perdido. A maior vontade, a perfeita vontade de Deus para a tua vida é salvação. Agora, para que a salvação ocorra, existe um processo para ser vivido. E esse texto traz esse processo dizendo o quê? Não se amoldem ao padrão desse mundo. Eu quero mostrar para vocês alguma coisa que é padrão desse mundo, tá? Esse aqui é um lançamento do ano passado ou retrasado, já não lembro mais, já estou meio confusa, achando retrasado, né? Da Balenciaga, uma marca francesa que revolucionou o mercado da moda, trazendo um novo pensar sobre a moda, sobre o vestir e sobre o belo. E esse é um tênis feito em fábrica, maravilhoso. Esse não é um tênis no final letivo dos meus filhos da escola, não, gente. Eu não sei os filhos de vocês, mas os meus, o tênis fica mais ou menos desse jeito no final do ano. Quando chega no final do ano, né? Mas não, esse tênis foi feito em fábrica. Ó, um outro modelo aqui para vocês, feito em fábrica.
E no lançamento da marca, esse tênis custava uma média de 30 mil reais. A gente, né, for converter, dava uma média de 30 mil reais para ter essa belezura toda. E no dia do lançamento, na loja principal em Paris, as pessoas faziam fila de virar o quarteirão para ter esse tênis. Todo mundo queria ter um tênis dessa marca. O padrão desse mundo. Paulo, eu fico imaginando qual era o padrão. Paulo fala isso para os romanos, não se amodem ao padrão deste mundo. Qual era o padrão dos romanos que Paulo estava orientando as pessoas a não viver? Qual era o padrão romano que Paulo disse assim, gente, esse não é o padrão do cristão, não, esse não é o nosso padrão, né? Mas para nós, hoje, a gente pode pensar nesses padrões. Esse aqui, por exemplo, vocês podem estar achando, né? Você pode achar que está vendo aqui um pacote de batata chips, mas na verdade você está vendo uma bolsa da Balenciaga que custa uma média de 10 mil reais. Isso aqui é uma bolsa, pode ver ali em cima tem um zíper, né? Tá escrito ali Balenciaga Paris. É uma bolsa de couro, tá? Com zíper, para você causar aí nos seus eventos. Já pensou em ir para a igreja carregando sua Bíblia? Por favor, gente. Padrão desse mundo. Olha o desfile. Esse aqui foi o desfile de lançamento dessa bolsa que custa 10 mil reais, tá? Esse é o desfile de lançamento. Antigamente, quando a gente falava do mundo da moda, um lançamento, não só um lançamento, mas as grandes marcas, elas usavam como cenário um tapete vermelho, luzes, glamour, coisa, belo, beleza, beleza, beleza. Essas marcas pós-modernas, aí existe uma agenda por trás disso, e nós não vamos ter tempo nessa aula de falar sobre a agenda pós-moderna, o pensamento pós-moderno, disruptivo, europeu que vem por trás disso, né? Enfim, marxista também e tal. Mas, de uma maneira geral, agora, o auge do belo está. Esse desfile aconteceu num cenário de lama, de escuridão, de destruição. É a deturpação do belo. Quando Deus cria o ser humano, e não só o ser humano, mas cada partezinha da criação de Deus, ele fala assim: isso é muito bom. Deus fez o sol e eis que o sol era bom. Deus fez as árvores e eis que a árvore era boa. Deus fez os alimentos, né, as frutas, os vegetais, e isso era bom. A palavra bom, no seu original hebraico, que é a mesma para belo, significa aquilo que cumpre com o seu propósito, tá? Quando Deus cria o sol e vê o sol iluminando, o sol aquecendo, ele fala: isso é bom, porque cumpre com o seu propósito. Quando ele faz a árvore e a árvore, né, dá sombra, dá frutos, ele fala: isso que eu fiz é bom, porque cumpre com o seu propósito. Quando ele faz o ser humano, ele fala: isso é muito bom, porque cumpre com o seu propósito. Mas aí vem um pensamento pós-moderno disruptivo, trazendo uma deturpação do que é belo para a gente começar, e os jovens, os adolescentes, a juventude começa a aceitar um padrão de beleza, e não vou falar só de beleza física, mas do belo, do que vem de Deus, da criação de Deus. De um corpo saudável, isso é belo, tá? Então, nesse mundo, a deturpação do belo, eu até poderia ter colocado uma imagem aqui, eu não me dei conta agora que me veio essa conexão, que é algo que eu falo também, vem a ideia, por exemplo, da obesidade. Como que o mercado pós-moderno vê a obesidade? Vê a obesidade com beleza, deturpação do belo. Onde é bonito, aceite o seu corpo, se aceite assim. Onde existe, por exemplo, o termo gordofobia. Na psicologia social, na universidade que eu estudo na Argentina, agora até no último módulo, eu tô no último módulo da julho, agora é o último módulo, mas nesse módulo anterior de janeiro, nós estudamos sobre os movimentos identitários, e aí veio homofobia, gordofobia. Eu sei que essa aula vai ficar gravada para o YouTube, mas né, não quero nenhum tipo de censura depois, o que eu vou falar é científico, tá, gente? Não existe gordofobia, gente, tá? Então, assim, a gente vê que nós estamos alimentando de uma agenda, de uma deturpação do belo em vários aspectos, inclusive de criminalizar e naturalizar o que não é belo. Então, por exemplo, para a ciência e para o mundo da academia, o termo gordofobia é um termo errado, porque fobia é medo. Quando a gente utiliza desse termo para falar do preconceito contra a pessoa gorda, que sim, ele existe, ele é real, o fato da gente estar falando da deturpação do belo não significa que nós
não respeitamos e não entendemos que obesidade é uma doença, né? E entendemos também que existe o preconceito contra grupos de pessoas, de minorias, isso é real, existe, mas os termos que a gente utiliza, eles estão desconectados da realidade. Então, gordofobia, fobia de gordo, medo de gordo. Não, nós não temos medo, existe preconceito contra a pessoa obesa. Entendeu? Então, desde os termos que são utilizados de uma forma muito popular, eles vêm sempre causando essa deturpação do belo. A desvalorização da vida é outra coisa que faz parte do padrão desse mundo, né? Onde a vida de uma tartaruga é mais importante que a vida de uma criança. Se eu tivesse mais tempo, eu falaria um pouco mais sobre isso. Hoje, o meu estudo no mestrado, minha tese, é sobre os impactos psicológicos e psíquicos nas mulheres que abortam, né, por uma decisão, um aborto induzido. E aí vem a deturpação do paladar. Por que que é tão importante a questão do paladar? Vocês já sabem disso. Existe uma ligação mental com isso, gente. Existe uma ligação mental. E Ellen White falando sobre isso, ela fala, né? Olha, até aqui, deixa eu ver se eu acho o texto rapidinho. Eu fiquei marcando aqui, ó. Cheio de meu livro é todo cheio de marcação de post-it. O texto que ela diz é assim: a condescendência com o apetite é a maior causa da debilidade física e mental e está na base da fraqueza que se nota por toda parte. Então, eu estou falando para vocês como ter uma mente forte, fortalecimento mental. Mental. Ellen White diz assim: a maior fraqueza do ser humano está no seu paladar, está no que ele come. E aí vem então uma indústria, que vocês já tiveram várias aulas sobre isso, para alimentar no teu paladar um vício, para te deixar dependente de alimentos que vão te enfraquecer. Corpo fraco, mente fraca, corpo fraco, o que sobra por espírito? Como que eu vou ter conexão com Deus, desenvolver uma vida espiritual com mente fraca e corpo fraco? Então, esse é o padrão desse mundo. É um padrão que você sai para comer e você pena para achar alguma coisa para comer que seja saudável. Essa é a realidade. É o padrão desse mundo. Então, Paulo diz: não se amolde ao padrão desse mundo, mas façam o que então? Aí ele fala: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então ele diz assim: irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude que seja isso que ocupe a vossa mente, nisso você tem que pensar. Então comece trabalhando a tua mente. O que você pensa, o que você alimenta na tua mente. Pense no que é honesto, no que é verdadeiro, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que tem boa fama. Sabe? É isso que precisa alimentar nossa mente. Quero trazer um exemplo aqui para vocês dessa ligação entre mentalidade e comportamento, tá? Essa moça é uma blogueira aí da internet, uma influencer grande na internet, mora em Salvador, e ela morava na periferia de Salvador, era uma menina super simples, de poucas condições financeiras, e ganhou uma grana grande na internet, ficou rica, né? Ficou aí na casa dos milionários, e comprou uma mansão para morar. Eu acho que é Alphaville, lá em Salvador, mas enfim, é um condomínio em Salvador. E essa menina, então, foi morar nessa mansão e na primeira semana colocou ali suas roupinhas no varal e recebeu uma multa enorme, parece uma multa de, não sei se era 30 mil reais. Tem um 3 aí na multa, eu sou muito ruim quando você 3 mil, 13 mil, 30 mil, uma multa grande. E ela ficou indignada, ela foi para a internet reclamar do seu direito de usar a sua casa como ela quiser. Sabe o que me chamou a atenção? Né? Porque essa foto mostra que essa moça pendurou roupa onde não devia, por isso ela recebeu a multa do condomínio. Mas é mais profundo do que pendurar a roupa no lugar que não deveria. Essa imagem está falando sobre uma mudança de mentalidade que não aconteceu. Ela era da periferia, do gueto, onde se pendurava a roupa no varal. Ela chegou numa casa de rico, que nem varal tem com certeza, porque rico, né? Rico não pendura roupa no varal. Rico tem secadora, tem lavanderia, tem um outro processo aí. E ela colocou a roupa para quarar. Quem conhece a expressão aí, quarar, levanta a mão. Aqui no sul, né, no tempo da minha avó, se colocava a roupa para quarar, que era pegar o sol, né? A roupa que tinha que pegar o sol. Então ela colocou a roupa para quarar no seu belo muro de vidro e recebeu então aí uma advertência, uma multa. O pessoal todo, ai que bom, então é uma expressão conhecida aí, a Dani, a Gilmara já responderam que conhece. Aí eu fiquei pensando, essa mulher saiu do gueto, mas o gueto não saiu dela.
não me julguem por isso que eu tô falando. Quero dizer o quê? Que ela mudou de ambiente, mas não mudou a mentalidade. Ela não era mais pobre, mas o comportamento ainda era de pobre. Vocês entendem isso? Por que é que hoje, quando uma pessoa vai fazer uma cirurgia bariátrica, ela precisa passar por um psicólogo? Porque antes de ter esse protocolo de precisava de um psicólogo para uma pessoa fazer cirurgia bariátrica, a pessoa que estava com excesso de peso e passava por uma bariátrica, muitas delas voltavam a engordar de novo. Por quê? Porque corpo magro e mente de gordo, porque não mudou a mentalidade. Eu não tenho como fazer uma mudança real, verdadeira, estabelecer uma mudança a longo prazo física, se primeiro eu não mudei a mentalidade. Era o que acontecia nos casos de cirurgias bariátricas. Precisava-se do quê? Precisava de primeiro trabalhar um mental. Porque se uma pessoa faz cirurgia bariátrica, emagrece, mas ela ainda tem a mente de gordo, ela vai voltar a engordar, porque ela não mudou a sua mentalidade. Ela está escrava de um comportamento que começa de um pensamento que não foi modificado. Paulo fala: não se moldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se por onde? Pela renovação da sua mente. Por onde começa então a transformação? Pergunta de Enem, pela renovação da mente. Agora a gente vai para o finalzinho da nossa aula para a gente pensar sobre como a gente vai estabelecer a renovação da nossa mente, tá? Gente, não existe mudança em estilo de vida sem a gente pensar em hábitos. O que é um hábito? Hábito é uma rotina. Hábito é a prática, né? Uma execução regular. Tudo que eu faço repetidamente se torna um hábito. O hábito, gente, ele chega a ser uma resposta automática para uma situação da minha vida. Automatiza, virou hábito. Quando fica automático, virou um hábito. Hábito também é a repetição de um comportamento, e eu acho que eu já falei, né? Que é uma rotina que vira hábito. Então vamos pensar o seguinte: quando eu quero estabelecer um hábito, eu preciso repetir aquela mesma ação para educar o meu cérebro. Meu cérebro vai receber um caminho neural para que a mudança aconteça. Ele aprende uma nova estrada, a gente cria uma nova estrada no cérebro, até que ele comece a andar sozinho. Então, é importante que a gente consiga automatizar, tornar automático. Por isso que precisa repetir, porque a repetição, repetição, repetição vai deixar automático. É importante vocês entenderem que o cérebro, ele gosta e ele precisa do hábito, porque assim ele vai economizar energia. Então, pensemos juntos. Hábito de dirigir, tá? Enquanto a gente está aprendendo a dirigir, isso demanda muita energia cerebral. Você entra no carro, você senta e o cérebro começa a mandar os estímulos e te avisar do que tu tem que fazer. Ajeita o espelho, põe o cinto de segurança, carro em ponto morto, aperta no pé no acelerador, na embreagem, solta aos poucos, põe no acelerador. É um mecanismo que o cérebro, uma ginástica que o cérebro tem que fazer para você dirigir. Quando você repete, repete, repete a direção, o que acontece? Automático. Você entra no carro, põe o cinto, ajeita o espelho, pá na marcha e sai com o carro. O cérebro fala: ufa, essa criatura aprendeu, agora eu não preciso mais gastar energia com isso, eu posso me concentrar em outras coisas, que agora isso aí ela já sabe fazer. Gente, desde que a gente nasce, o cérebro ele vai buscando caminhos confortáveis para ele não precisar trabalhar muito. O cérebro, digamos que ele está sempre pronto para descansar, ele quer descanso, porque o cérebro precisa trabalhar o tempo inteiro. Então, uma criança, para aprender a caminhar, o cérebro faz um esforço para que a criança tenha equilíbrio, para a criança entenda que é um passo de cada vez, que ela só pode levantar um pé de cada vez. Quando a criança aprende, o cérebro pensa: ai, que bom, agora essa criança aprendeu a caminhar, já posso me concentrar em ajudar essa criança a sair da fralda. Você entende? O cérebro ele tem tantas demandas que ele economiza energia fazendo você acostumar com aquilo e automatizar. Qual o problema que a gente tem com isso? Existe um problema, tá? O problema é o seguinte: o cérebro não consegue reconhecer o que é vício do que é hábito. Porque o cérebro entende que tudo que a gente repete com frequência, se existe repetição, existe um hábito. Mas nem todo hábito é bom. Repito, repito, repito. Ah, eu tenho o hábito de comer um chocolate depois do almoço. É hábito ou é vício? O que vai diferenciar
é o tamanho do quanto eu tenho domínio sobre isso, o quanto eu tenho poder de decisão sobre aquela ação, sobre aquela atitude. Então, assim, nós somos, né, assim, eu acho que quem aí. Eu sou uma mulher de 40 anos, mas há muitos anos que a gente escuta falar que hábito a gente adquire com 21 dias, e por isso existem tantos projetos que são de 21 dias. Detox de dopamina de 21 dias, 21 dias com não sei o quê, 21 dias de detox emocional, tem muita coisa que as pessoas usam o número 21, porque se entendia que a gente levava 21 dias para mudar um hábito. Mas isso, gente, já caiu por terra, tá? Se você que está aqui tem o seu curso na internet, faz os seus projetos na sua igreja, faz de 21 dias, não tem problema, prossiga. Mas é importante a gente ter um olhar para as pessoas de entender o indivíduo nas suas complexidades como um ser único. Então, como que eu vou estabelecer um padrão de que todo mundo muda um hábito em 21 dias? Se eu repetir tomar 2 litros de água por 21 dias, eu vou conseguir beber. Não, isso depende de muitas circunstâncias. Depende do ambiente, depende quantas vezes eu repito isso por dia, depende dos estímulos, depende da hereditariedade, da transgeracionalidade. Tem muitas nuances que vai depender de muitas questões para de fato eu conseguir mudar esse hábito ou não. Então, minha coleguinha do lado pode conseguir, em 21 dias de academia, automatizar a academia no cérebro e virar uma apaixonada por academia. E eu posso fazer 3 meses e não me apaixonar pela academia. O que que tem? Qual é a diferença que tem entre nós duas? Várias questões. Perfil, personalidade, o ambiente, onde ela faz academia, onde eu faço academia, quais os métodos que ela usa, quais eu uso, quais horários que eu tenho disponíveis e qual ela tem, qual o meu ritmo de vida, quantos filhos eu tenho. Tem todo um histórico que vai contribuir ou não para essa mudança de hábitos. Então, não vamos fechar, que é 21 dias para mudar um hábito, porque isso vai depender de muitas circunstâncias. Então, os estudos mais modernos falam em até 6 meses, né, para se mudar um hábito. E aí vai depender muito. Até mesmo, por exemplo, uma pessoa, alguém que já tem na sua genética aí uma tendência a algum hábito nocivo, vai ter mais dificuldade do que aquela pessoa que tem um código genético zerado para aquele hábito, para aquele mal, para aquele vício. Vocês entendem que é importante a gente falar sobre isso? Então, o risco da gente automatizar também é a gente perder a consciência. Sabe aquela ideia de você saiu de casa, você está na igreja, você pensa, será que eu desliguei a panela do feijão? Será que eu desliguei o fogão? Né? O que que isso quer dizer? Que a gente muitas vezes torna tão automático o desligar, fechei a porta de casa, alarmei o carro, o alarme do carro. A gente faz tantas coisas automáticas que a gente pode perder a consciência e a sensibilidade. Então, esse é um ponto importante também. Quando a gente, mesmo um hábito positivo que nós tenhamos, a gente repete aquele hábito e torna ele automatizado no cérebro, é bom que a gente não perca a consciência sobre aquilo, para que ele não perca o seu poder ativo também sobre nós e para que a gente não perca o significado, o propósito para o qual fazemos o que fazemos. Então, você pode ter um hábito e você automatizar tanto no cérebro, por exemplo, a água, mas daqui a pouco você se desconecta do porquê e da importância do que você faz, né? Das razões que te levaram, te impulsionaram àquele hábito. Então, é bom a gente também cuidar com essa automatização para que não percamos essa consciência, essa razão sobre aquilo que a gente faz. Agora, vamos pensar no seguinte, no porquê que somos pessoas viciadas, tá? Primeiro, é importante a gente pensar, por exemplo, eu sou vegetariana, não como carne. Então, talvez eu possa olhar para alguém que luta com a carne e pensar, gente, é tão simples parar de comer carne? O dia que eu decidi, eu falei, a partir de hoje eu não como mais carne, não comi. O que que essa pessoa está aí sofrendo? Eu sento numa churrascada aqui no sul com a minha família, meu pai vem na minha casa, faz churrasco na minha casa. Eu não sinto vontade, minha boca não saliva. Então a gente às vezes vai olhar para o outro, porque é fácil para a gente, vai olhar para o outro e pensar, pelo amor de Deus, tá de frescura, né? É simples. E não é simples porque é uma questão mental e cérebro, gente, é uma caixinha única de cada um, com todas as suas heranças e suas nuances. Então, assim, cada um de nós vamos ter um tipo de dependência e escravidão que precisa ser olhado. E aí, então, vem esse looping. Para quem lê o livro O Poder do Hábito, traz esse looping, né, do hábito. Primeiro eu tenho um gatilho, depois eu tenho uma rotina e eu tenho uma recompensa.
Vou explicar para vocês. O gatilho é aquilo que me leva, aquelas circunstâncias que me levam àquele hábito. Então, por exemplo, comer o docinho depois do almoço. Tem um gatilho aí de horário, de circunstância, do doce estar lá na gaveta, do trabalho, tal, que me leva. Tem um gatilho que me leva à ação. E aí do gatilho vem o comportamento, que é a minha rotina. Quanto mais eu repito isso, mais o meu cérebro entende como verdade, como necessário, e vai cada dia pedir mais por isso. E aí tem uma recompensa. E, na verdade, o que o nosso cérebro quer é a recompensa. O que o cérebro quer é sentir recompensa. Recompensa é prazer. O cérebro é uma máquina programada para ter prazer. Então, como o cérebro ele quer prazer, ele vai querer repetir, 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 e cada vez doses maior, porque a gente vai se tornando insensível à dose do prazer que recebemos. Aí vem todas as teorias hoje sobre dopamina, que é um assunto que está super em alta, né? A dopamina. É isso. Quando eu entendo, o que que eu preciso? Eu quero ajudar vocês a gerar em vocês autoconhecimento de tem um hábito que é nocivo. Preciso mudar a minha mentalidade para mudar um comportamento. Não vem assim, preciso mudar um comportamento. Não, querida. Antes de mudar o teu prato de comida, muda a mente. Antes de ir para academia, muda na mentalidade. Começa na mentalidade para vir o comportamento. Mas entenda que o teu cérebro quer uma recompensa. Então você precisa descobrir qual recompensa que o teu cérebro quer. Quando você sabe qual recompensa o teu cérebro quer, você vai buscar formas diferentes de recompensar o teu cérebro que não seja aquela fonte nociva para você. Vou te dar um exemplo, inclusive, esse conteúdo não é meu, essa parte aqui do exemplo que eu vou dar é do livro O Poder do Hábito. Lá conta a história, bem no finalzinho, né, a história de um senhor, o seu João, né, que percebeu que ele estava ganhando peso. E aí ele começou a se incomodar com a ganha de peso e percebeu que após o horário de almoço, gente, eu juro que eu tô indo pro final, tá? 9h10, já vou terminar. Percebeu que no horário de almoço, que depois do almoço, ele saía da empresa, ia até a padaria que ficava em frente e comia um cookies. E ele falou, esse cookies é que tá me engordando. Mas João, que conhecia essa teoria, decidiu testar. Então, nós vamos pensar agora aqui nas N formas que existe a gente de aplicar isso para nossa vida, tá bom? Primeiro delas. João sai do trabalho depois do almoço, vai até a padaria e ao invés de pedir um cookies, ele pede um muffin, um cupcake. E sente o mesmo prazer, a mesma recompensa. Então o problema não é o cookies, né? Outro dia o João sai do trabalho, atravessa a rua, vai até a padaria e compra uma maçã. E sai feliz, satisfeito. Ele pensa: então o problema não era o doce. Uma maçã já me satisfez. Outro dia, o João sai do trabalho, atravessa a rua, vai até a padaria, bate papo com a atendente, não compra nada e volta para o escritório. E volta satisfeito. Sentiu a recompensa. Tá, mas então meu cérebro não queria comida. Outro dia, ele sai do trabalho, atravessa a rua e ao invés de entrar na padaria e conversar com a atendente, ele dá uma volta no quarteirão e volta para o trabalho. E volta com a recompensa, volta com o prazer, volta com a sensação de satisfeito. Aí o João entende que ele canalizou para o cookies, o que na verdade não era o cookies. O que que ele queria? O que que o João queria? O que que ele precisava? De um momento de oxigenação do cérebro. Afinal de contas, quando ele saiu do trabalho, deu uma caminhadinha na quadra e voltou, ele sentiu bem, ele descobriu que o cérebro dele queria relax, queria relaxar. Quando ele descobre isso, ele pensa, ok, então de que formas que eu vou dar recompensa para o meu cérebro que não seja indo para o cookies, indo para o doce, indo para a padaria? Gente, isso é algo científico para a gente entender. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para remodelar um hábito. Gente, hábitos não se perdem, hábitos se remodelam, tá? Hábitos se remodelam. Então, primeira coisa, identifique a rotina. Entenda qual rotina que você tem, que seria o quê? O gatilho. Depois do almoço, como um docinho. Tenho preguiça de ir na academia porque eu deixo para ir na academia à noite. Então, primeiro identifica a tua rotina que tem por volta desse hábito, tá? Eu disse que hábitos não se perdem, se remodelam, e acho que é bom dar um exemplo para você não achar que eu tô louca, né? Por exemplo, uma pessoa que está fumando e deixa de fumar, ela
ela deixou de fumar, mas ela teve que remodelar o seu hábito. No lugar do cigarro, ela passou a fazer uma caminhada, no lugar do cigarro, ela passou a chupar uma bala, ela passou a comer uma coisa, ela passou a conversar com pessoas, ou seja, naquele mesmo hábito, ela incluiu outra coisa. Então, ela remodelou o hábito, ela não perdeu, tá? Então, primeira coisa é isso, identifique a tua rotina. Segundo, experimente recompensas. Então, como doce. Aí eu vou um dia e como uma tâmara, eu como um damasco e descubro que meu cérebro se sente satisfeito. Claro, gente, que não é tão simples assim para um cérebro viciado no açúcar na primeira vez já acontecer essa mudança, né? Não vamos ser tão ingênuos assim. O terceiro é isole a deixa. A deixa, lembra que eu falei para vocês o que que é? É o gatilho. Então, no caso de João, se depois do almoço ele tinha uma vontade de comer o cookies, mas que ele descobriu que, na verdade, ele tinha uma vontade era de relaxar, o que que ele tem que fazer? Isolar o gatilho. É isolar a padaria para ele não cair na repetição do mesmo erro. Então, ao invés dele esperar o horário do almoço, depois do almoço, 2 da tarde, sentir aquela vontade e ir lá descontar no doce, ele adianta. Ele alimenta o cérebro antes do problema acontecer, antes do desejo vir. É isso que ele tem que fazer, isso que chama isole a deixa, né? Que é você adiantar para que não aconteça o gatilho. Então, ele almoça e ele já vai no escritório do lado conversar com um amigo, ele já vai fazer uma ligação para a esposa, antes do desejo do relax vir e ele canalizar o desejo para o lugar errado. Você faz o quê? Você antecipa o problema de uma forma saudável para depois não cair na armadilha do nocivo. E o último é você tem que ter um plano. Toda mudança precisa acontecer um plano. Então, qual o plano? Por quanto tempo farei? Como farei? Gente, um plano, ele precisa ser uma estratégia que contemple a tua realidade. Trabalho fora, trabalho 8 horas por dia, trabalho no local onde não tem comida, vou precisar levar minha comida, vou precisar planejar essa comida com antecedência, vou precisar fazer marmita para mim passar o domingo à tarde cozinhando. Então, você tem que ter um plano de ação. Qual é o plano? É fazer uma academia? Bom, para fazer academia, eu vou ter que vou ter que separar um dinheiro, plano financeiro para academia, vou ter que comprar roupa de academia, porque senão eu vou continuar dando desculpa que eu não faço academia porque eu não tenho um tênis, porque eu não faço academia porque eu não tenho uma roupa adequada, porque eu não faço academia porque eu não tenho condições. Então, se você quer remodelar um hábito, você tem que ter um plano de ação. Tudo isso que eu estou falando para vocês é uma questão mental para chegar no comportamental. Eu observo a minha rotina, é mental, eu estou trabalhando meu autoconhecimento. Eu testo, teste é um trabalho mental, eu estou testando o meu cérebro, né? Eu isolo a deixa, que já é o quê? É um comportamento, né? Mas que vem o quê? De um trabalho mental. E aí eu tenho um plano. O plano é algo mental. Então, para trabalhar com essa mudança de hábito, comece por essa mudança de mentalidade. A pergunta que eu quero deixar para vocês hoje é qual o anseio do teu coração? Então entendam que nós estamos falando que tudo que o cérebro quer é prazer. O cérebro está em busca de preencher alguma coisa. O cérebro está em busca de felicidade, de plenitude, de abundância. O cérebro quer felicidade. A grande questão é quais são as minhas fontes de satisfazer o meu cérebro? Quais os anseios do teu coração? O que que tu quer? Você precisa, ó, é bem gaúcho, o que que tu quer? Você tem que ter essa clareza de para onde você está caminhando e qual o desejo que tem no teu coração, para você sondar o teu coração. Davi diz assim: sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau. Ou seja, Davi está falando assim: Senhor, eu quero ver um processo de autoconhecimento do teu lado. Eu não quero ter vergonha, então mostra para mim, olha, coloca uma sonda. Sonda é uma coisa que vai lá na profundeza, né? A sonda, ela mede, tem uma sonda náutica que mede a profundidade do mar, então ela vai do casco do navio para medir a profundidade do mar. Tem uma sonda espacial que também faz essa medição no espaço. Tem a sonda para vocês aí da área de saúde, né, que acessa um lugar difícil de acessar. Davi usa essa expressão, Senhor, me sonda, coloca uma sonda aqui lá na profundeza e me fala sobre mim mesmo, o que eu não estou vendo, o que eu não sei. Me conta, Senhor. Então, é isso, eu preciso ter esse autoconhecimento para não cair na autossabotagem, de ficar me enganando e alimentando o meu cérebro daquilo que parece que vai ser bom para mim, mas que no fundo está sendo o meu poço de perdição.
Gente, por exemplo, quando a gente fala sobre prazer, nós estamos falando sobre um hormônio, sobre um neurotransmissor, hormônio não, um neurotransmissor que está aqui no nosso lóbulo frontal, dopamina. Sexo, dopamina. Chocolate, dopamina. Uma corrida, caminhada, dopamina. Café, dopamina. Agora eu lembrei de vários textos que eu tinha aqui para ler, que eu nem li para vocês. Agora falando do café, eu lembrei que tinha um texto aqui falando sobre café e a mente. A fraqueza mental que acontece com o uso do café. Enfim, então, é prazer, dopamina. É interessante porque toda busca de prazer, ou prazer em excesso, é uma fuga do sofrimento. E por isso que eu estou linkando as nossas emoções com o nosso físico. Porque o teu comportamento que é físico, como o que você come, o que você faz ou não faz de atividade física, toma ou não toma sol, toma ou não toma suplemento, vitamina, magnésio, zinco, cromo, maca peruana, o que for, o que você faz no teu comportamento, vem de uma crença, vem de uma mentalidade e tem a ver com a tua busca por prazer. E essa busca por prazer em excesso, e todo excesso revela uma falta, a busca por prazer em excesso é fuga do sofrimento. Eu não sei lidar com uma dor, eu vou para o oposto, eu vou me dar prazer. Exemplo, estou estressada, eu vou assistir uma Netflix para desestressar. Ou seja, eu tenho uma dor, eu tenho um sofrimento que é legítimo e real, eu não quero lidar com esse sofrimento, eu fujo desse sofrimento indo para o prazer. É um outro exemplo. E a gente faz isso desde criança. A criança, aquilo que eu falei para você, a criança chora, a gente já quer fazer a criança rir, porque a gente não quer que a criança lide com o seu sofrimento, a gente não quer lidar com o sofrimento da criança, né? Mas outras coisas do tipo, esse é o seu exemplo que eu ia dar. Peraí que eu já volto aqui. Dei o exemplo de fugir, né? Tô estressada. Lembrei que eu ia dizer. Aí eu falei, né? Tô cansada, tô estressada, vou ver Netflix. Tô preocupada, vou comer. Ou seja, eu não sei lidar com a preocupação, eu não quero lidar com a preocupação, eu compenso o meu sofrer no prazer. Então, anotem isso. Excesso de prazer é fuga do sofrimento. Quando eu aprendo a lidar com o meu sofrimento, eu consigo calibrar minhas doses de prazer para que eu não seja escravo do meu próprio prazer, para que eu não me torne escravo da minha dopamina, escravo dos meus hábitos. Quero terminar te lembrando uma coisa. Paulo diz assim lá em Filipenses: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu não quero falar aqui sobre contentamento, poderia ser só uma, né? A gente poderia ter uma aula aqui só sobre o poder da gratidão e do contentamento. Mas eu quero me focar aqui na palavra aprendi. Paulo está dizendo o seguinte: eu não nasci contente, grato, satisfeito. Eu tive que aprender. Eu aprendi. E ele fala: hoje eu sei o que é viver privação, seja na bonança, na falta, porque eu aprendi. Ele fala isso, eu aprendi. Ele está falando que o nosso cérebro pode passar por um processo de educação, de aprendizagem. Então não existe idade, por mais que você já diga assim, eu tenho 60 anos de hábitos errados. O teu cérebro pode aprender. E aí, cabe a cada um de nós estarmos abertos para que essa mudança de mentalidade venha do educar do nosso cérebro, domínio próprio. Deus, gente, ele não exige de nós perfeição. Ele exige de nós rendição. Ele não te quer perfeito, ele te quer rendido ao Espírito. Ele te quer aberto para o agir do Espírito. Ele te quer disponível para a ação do Espírito. Deixe que o Espírito seja o teu mestre, o teu professor, porque ele vai te educar. Ele vai educar o teu cérebro. Ele vai educar os teus neurônios. Ele vai educar a tua genética. Ele vai te educar. A pergunta para hoje é: qual o anseio do teu coração? O que você quer? Quando nós entendermos o que o nosso cérebro quer como recompensa e do que nós estamos fugindo emocionalmente falando, o nosso comportamento nas questões de hábitos de estilo de vida serão mais facilmente transformados. Eu teria muito mais a dizer porque eu sou muito empolgada, mas deixo aqui essa mensagem. Aprendamos
a estar contente em qualquer situação, porque esse contentamento vai nos trazer esse equilíbrio, essa aceitação de uma vida humana de pecados, dificuldades, de doenças, mas que apesar de tudo isso, é uma vida rendida à ação do Espírito Santo. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê frutos, ainda assim adorarei o meu Deus. Que o nosso corpo e a nossa mente sejam adoração a Deus. É a minha oração para essa noite, para esse momento aqui juntos. Um abraço, gente. Que aula! Maravilhosa! Muito bom, que bênção! Eu tenho certeza, e a gente foi vendo aqui também muitas pessoas comentando, né? Que aula, e a gente ficaria aqui horas ouvindo, e é uma bênção, uma delícia ouvir quando a gente vê, assim, sabe, você sendo usada pelo Espírito Santo para falar algo tão poderoso, e é verdade. Eu fiz várias anotações aqui, a gente não vai ter muito tempo de falar sobre elas, mas eu queria colocar um ponto que me chamou muita atenção, sabe, Mi? Você falou, assim, sobre o reconhecer. E às vezes a gente não tem nem consciência do tamanho do nosso orgulho. O orgulho em reconhecer que tem uma fragilidade, ou o orgulho de achar que faz tudo por si, consegue tudo, que não precisa de Deus, ou, né, e às vezes, e o orgulho nos cega. Então, eu gosto muito dessa oração, sabe, de Davi: sonda, Senhor, o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, me mostra, me guia. Porque às vezes a gente não está vendo, então a gente precisa clamar, a gente precisa falar, a gente precisa orar. Senhor, revela, me mostra, trabalha, né? Quais são as minhas deficiências? Gente, você tem dificuldade de fazer atividade física, você ora para que o Espírito Santo te ajude a ser consistente. Você reconhece que essa é a sua dificuldade, você entende que você precisa de um poder sobrenatural, né? Só vai haver o agir de Deus quando a gente permite, né? E aqui é diferente da gente falar assim, ser complacente, né? E falar assim, não, Deus me ajude, eu não estou fazendo nada. Não é sobre isso, né? É sobre a gente reconhecer, pedir para Deus orientação, se capacitar para a gente poder mudar. E outro aspecto que eu gosto muito, eu trabalho muito isso com as minhas clientes, assim, que eu acompanho para processo de mudança no estilo de vida, é a transformação da nossa mente e o cuidado com aquilo que a gente contempla. Né? Nós somos transformados por aquilo que nós contemplamos. Então, se eu estou querendo seguir um estilo de vida mais saudável, eu preciso mudar meu ambiente, né? E o meu ambiente, inclusive, no sentido daquilo que eu assisto, ouço, que eu vejo. Então, eu O que quero que eu comer estou mais saudável. consumindo, né? Conteúdos Eu que eu quero, consumo. exato, eu quero comer mais saudável, mas eu só tô vendo receita de coisa cheia de leite condensado, queijo, creme de leite. Que delícia, não tem como dar ruim, gente. É indústria alimentícia, né, fazendo mágica, faz um boom de dopamina, não libera um pouquinho, é muito gostoso. Então, Dani, eu não posso ver nada disso. Não é esse o ponto, né? Eu acho que seria o ponto de realmente a gente entender que a nossa mente é modelável. Então, se eu não mudo o meu ambiente, se eu não me cerco, e a gente faz muitas vezes um programa, né, de detox, de jejum, de uns dias de um suco, só para poder dar um stop aí nesse vício tão grande e tentar um estilo de vida mais saudável. Se nesses dias eu não encho a minha cabeça de coisas boas, se eu não escuto palestra, se eu não leio, se eu não consumo coisas que estão alinhadas àquilo que eu quero viver, gente, não vai dar certo mesmo. Né? Então, eu acho que são muitas coisas, né? E a última, só para fechar, é verdade, Deus não espera de nós perfeição, Deus espera de nós rendição. Que forte isso. Que forte Amém. isso. Né? Então, que nós possamos nos render. Foi uma aula sensacional. Eu vou finalizar aqui só a gravação, e aí, se você tiver mais uns 5 minutinhos e alguém tiver alguma dúvida ou um compartilhar, fica esse momento, tá bom? Muito obrigada a você que assistiu e participou desse encontro da Escola Safe Saúde com a Michele Vasconcelos, coordenadora de saúde para a União Sul Brasileira. Foi muito bom e a gente agradece a sua participação. Até mais. Agradeço.